Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. E hoje, depois de um longo e tenebroso inverno, eu tenho a honra e a satisfação de conversar mais uma vez com a professora doutora Maria Ângela Zaccarelli Marino, endocrinologista, professora da Faculdade de Medicina do ABC, pesquisadora. Professora, muito obrigado por atender ao pedido da minha entrevista. Sempre é um prazer, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar conversando aqui com todos e com você. Muito obrigada. Legal. Professora, eu te procurei para fazer uma entrevista porque a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e o Departamento de Endocrinologia Feminina, Andrologia e Transgeneridade publicaram um posicionamento oficial sobre o uso e abuso de implantes de gestrinona no Brasil, o famoso chip da beleza. Professor, o que é esse implante hormonal de gestrinona? Na realidade, esse medicamento que hoje eles estão, inclusive, manipulando que não pode, a sociedade ela desaconselhou o uso desses chips e não há possibilidade do uso mesmo assim, não está autorizado. O problema é que esses hormônios esteroides, contendo assim esses derivados de testosterona, que é o hormônio masculino, eles eram usados assim até como via oral para tratar uma doença assim importante chamada endometriose. Eu acho que todos nós já ouvimos falar, mas a endometriose, ela foi, e está sendo tratada com hormônios via oral, e esses chips, muito recentemente, eles estão sendo falados para tratar essa doença, mas é uma doença. Sim. E a endometriose é grave porque ela causa, às vezes, em algumas pessoas, algumas mulheres, a infertilidade, cólicas menstruais, e é uma doença que precisa ser tratada. Porém, esses hormônios esteroides, esses derivados de testosterona, eles começaram a ser assim divulgados para que houvesse o que se chama, que eu não gosto desse termo, de reposição hormonal, É. nas mulheres também que querem assim desenvolver uma massa muscular, é o chip da beleza, não ter gorduras em locais indesejados, e também quando as mulheres atingem uma idade um pouco mais avançada e elas entram nesse processo que nós chamamos de menopausa. Porém, esses hormônios esteroides e a testosterona, ela não deveria ser usada porque ela inibe, inclusive se você for ler a ação desses hormônios esteroides, ela bloqueia os hormônios hipofisários, ela bloqueia as gonadotrofinas hipofisárias, que são o LH, o hormônio luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que eles fazem parte do ciclo menstrual e também nos homens, obviamente, para que se desenvolva o estímulo no testículo para secretar testosterona e os espermatozoides. E nós não podemos alterar esse eixo que nós chamamos de hipófise gônadas, no caso masculino, testículo, e no caso feminino, ovários. Como que você vai impedir um eixo hormonal que deve ser realizado entre hipófise e gônadas através de um hormônio exógeno, e eles chamam até, às vezes, de bioidêntico, porque como é que há possibilidade, eu fico assim impressionada com as propagandas que falam, são hormônios idênticos ao que nós produzimos.
É muito grave, nós não devemos usar assim esses hormônios com meios principalmente de rejuvenescimento, e nós somos mesmo contra, e a sociedade também, ela até já colocou que está contra o uso desses hormônios, principalmente chamados de chip da beleza. Isso Correto. é algo que, dentro da biologia, nós devemos mesmo colocar como não uso. Correto. É o que mexe com a vaidade humana, né? Porque a gente entra aí no Google, faz uma pesquisa, você coloca, tem um monte de gente, e gente se dizendo especialista, recomendando a aplicação, aí bota a foto daquelas mulheres de academia, musculosas, bonitas, dispostas, dizendo que aumenta a libido. E é óbvio que o ser humano tem essa vaidade toda e não se conforma em ficar envelhecendo, né? Eu fico olhando aqui na tela enquanto estou falando com você e vendo meus cabelos brancos, falo assim, poxa, já tô velho, já passei dos 63 anos, mas acontece o seguinte, é a evolução natural do ser humano, do homem e da mulher. Não dá para você pegar algo e querer mudar essa natureza, né? Não, não. Inclusive, os homens, você já falando do sexo masculino, eles são privilegiados, porque o homem não tem andropausa. O Pois homem, é. ele pode procriar até a vida toda, porque não há uma assim a eliminação dos espermatozoides enquanto ele vivo. Se houver uma andropausa, precisa ser investigado, uma doença, as doenças crônicas, uso de medicamento. Nas mulheres, aí sim, nós não somos tão privilegiadas e desenvolvemos a menopausa, que ela se chama hipogonadismo hipergonadotrófico. Isso precisa ser muito bem explicado, porque chega uma fase na vida feminina que os ovários realmente eles começam a secretar pouco a testosterona, porque na realidade as gônadas elas iniciam formando testosterona, e na mulher, nos ovários, através de uma enzima, esses mecanismos hormonais transforma em estradiol. Então, realmente, o nosso hormônio feminino, ele vem mesmo do masculino. Mas chega numa idade, numa fase da vida feminina, onde os ovários eles passam a produzir menos esses hormônios, e a hipófise, que é a glândula mestra, ela reage, aumentando as gonadotrofinas hipofisárias, que são os hormônios estimuladores dos ovários, e isso não se modifica. Nós, endocrinologistas, que estamos acostumados a ver laboratório, nós pedimos as dosagens hormonais, mesmo com o uso do hormônio exógeno, às vezes, que determinadas mulheres fazem durante o período mesmo de climatério, que é o antes um pouco da menopausa, onde as irregularidades menstruais começam, nós não olhamos uma diminuição do LH-FSH, que são as gonadotrofinas, porque o organismo ele é sábio, a biologia tem uma sabedoria imensa. Nós não conseguimos inibir que esses hormônios estão altos durante o período, eles começam a aumentar no climatério, e eles permanecem elevados no período de menopausa, porque o organismo não reconhece. Agora, quando nós lemos através desses hormônios, desses chips, a inibição das gonadotrofinas, ao rejuvenescimento, não, a testosterona usada inadequada, ela pode provocar muitos efeitos colaterais. Isso nós devemos, porque nós, profissionais de saúde, nós cuidamos da saúde e tratamos a doença. Menopausa nunca foi doença, menopausa é um estado fisiológico da mulher. Obviamente que durante esse período existem mulheres que têm muitos sinais e sintomas, mas eles não devem ser tratados com esse chip de beleza, absolutamente não. Correto. Além de tudo, esse chip de beleza, ele leva à beleza mesmo ou é só propaganda enganosa?
É muita propaganda, porque a beleza, ela depende de vários fatores. Você sabe que a beleza externa, a beleza interna nem se comenta, né? Porque é o É. caráter, é a produtividade, é a moral, a ética. Mas a beleza externa, realmente, a pele de uma mulher menopausada, ela não tem aquele frescor de uma juventude, mas se nós tivermos, né, uma vida saudável, com uma alimentação é fundamental, uma alimentação adequada, uma nutrição adequada, atividade física, tomar muita água, nada substitui a água, não são sucos e refrescos, é a água, e nós conseguimos manter, e nós não observamos mesmo uma mudança do perfil estético com esses medicamentos, porque há mesmo um pouco de a pele ressecada, nós devemos consultar um dermato para ver os cremes, mas assim, um ginecologista para tratar secura, mas não devemos usar hormônios, principalmente hormônios que vão prejudicar a nossa saúde. Correto. E, professor, você falou assim rapidamente sobre os efeitos colaterais. Dá para falar de alguns efeitos que eles produzem? Você sabe que alguns efeitos importantes, o fígado é o nosso laboratório. Existem relatos desses hormônios, e principalmente dos homens, quando eles começam a usar a testosterona numa dose mais elevada, e mesmo as mulheres, nós podemos aumentar até a gordura no fígado. Você sabe que a esteatose e ela é um processo grave, porque nós chamamos até de esteatohepatite, porque tudo que é it é inflamação, né, no nosso vocabulário. E você vê, existe a hepatite medicamentosa, existe a hepatite gordurosa, é uma agressão num órgão nobre que nós temos, que nós devemos, inclusive, cuidar dele, não abusar do seu funcionamento, porque isso é muito grave. Como é que coloca uma substância que não há necessidade, tipo uma testosterona, e que poderia causar um problema no órgão nobre, né, que é o nosso fígado? Existem relatos também de alterações renais com esses hormônios. Nós devemos cuidar do nosso organismo e não agredi-lo com medicamentos que não são indicados e também não têm o efeito que é propagado. É isso que também nos causa assim, surpresa da propaganda enganosa que há, porque nós não podemos, o paciente ele não é mercadoria. Sim. As pessoas não são mercadorias, elas não podem ser tratadas assim, elas precisam ser tratadas como seres humanos e orientadas do que deveria ser feito, o correto. Ótimo, que maravilha. Bom, então fica sempre aquela orientação. Na dúvida, não pode acreditar na propaganda, procure um especialista, procure o seu médico, o seu endócrino, a sua ginecologista, seja lá quem for, mas um médico, um profissional que esteja habilitado para dar as melhores orientações. Professora, eu ficaria aqui mais umas 2 horas batendo papo, porque o papo é sempre muito agradável, mas, infelizmente, o tempo de televisão é implacável. Hoje a gente fica por aqui, mas vamos falar mais vezes, tá ok? Eu agradeço muito a oportunidade de poder conversar com você, poder conversar com todos, e muito obrigada, e até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos. Professora Maria Ângela Zaccarelli Marino, endocrinologista, professora da Faculdade de Medicina do ABC. Falou com você.